Bom dia a todos. Vamos começar o culto agora. Senhor, nós te louvamos por essa semana. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos amado, tem nos guardado, tem nos dado tuas bênçãos, tem nos dado a tua paz, ó Pai. E mais do que isso, a tua presença em nossas vidas, Senhor. Obrigado por nos livrar dos acidentes, por nos livrar, Senhor, dos ataques do maligno e também nos livrar, Senhor, das pessoas más. Queremos te louvar, Senhor, pela tua mão estar guiando nossas vidas e porque o Senhor, ó Pai, tem colocado em nossas vidas pessoas que nos ajudem, pessoas, ó Pai, que nos orientem também com a tua orientação, Pai. Peço que o Senhor possa abençoar este momento, que o Senhor possa abençoar cada um que está aqui, cada família aqui representada. Abençoa também aqueles que não puderam vir, que o Senhor os guarde, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai. Lhes dê, Pai, a tua segurança e a tua presença também. Peço que o Senhor possa falar conosco hoje e o Senhor possa santificar nossas vidas um pouco mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar de pé para louvar o Senhor? Amém. Próxima música, Ele Exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
A próxima música é Mensagem da Cruz. Próxima música, vamos trazer nossos dízimos e ofertas ao Senhor? A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho
A próxima música é Tua Graça Me Basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Começo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Bom dia a todos. Que Deus nos abençoe com a Sua graça, com a Sua paz nesta manhã. Antes de mais nada, vamos nos colocar novamente diante de Deus em oração. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos por ter usado de bondade, misericórdia e graça em nossas vidas. Senhor, guia os nossos passos durante o transcorrer deste ano, que nós possamos focar naquilo que é importante, naquilo que traz honra e glória ao Teu nome, Senhor Deus. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que nos dê entendimento espiritual para podermos compreender a Tua palavra, compreendermos a Tua vontade, Senhor.
Capacita-nos para podermos viver conforme o Teu Evangelho. E que a nossa vida, Senhor, o nosso modo de viver, seja um testemunho vivo perante a sociedade, para que conheçam a Cristo Jesus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre um abrigo em nossos corações nesta manhã. Que a Tua palavra ilumine, Senhor Deus, a nossa mente e o nosso coração, e nos eleve para mais próximo de Ti, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler o verso 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 15. Eu vou ler a metade, da metade para o final. Na versão Almeida atualizada. Para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Nós poderíamos parafrasear este versículo e dizer assim: que a graça de Deus se multiplique sobre muitas e muitas pessoas, para que elas elevem orações de ações de graças, ou seja, orações de gratidão para a glória de Deus. Eu fiquei muito contente ouvindo os cânticos desta manhã, que tem muito a ver com o que nós vamos meditar juntos nesta manhã. Nós vamos pensar juntos sobre graça e gratidão. Domingo passado, quando o pastor estava pregando a sua mensagem inaugural 2023, ele mencionou alguma coisa sobre o que é mais importante, né? E mencionou a história de Maria e Marta, Maria sentada aos pés de Jesus e Marta correndo pela casa de um lado para o outro para atender Jesus, né? Com certeza também era um trabalho importante. Mas o que é importante, né? Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte que não será tirada, né? Estar aos pés de Jesus, isso é muito importante, né? Existem tantas coisas que nós podemos extrair da palavra de Deus que são importantes para a nossa vida, né? Mas uma coisa muito importante, né, como nós cantamos em vários cânticos esta manhã, é conhecer Jesus, é estar aos pés de Jesus, né? E nós podemos conhecer Jesus lendo a palavra de Deus, a Bíblia, né? E Paulo descreve algo muito interessante quando ele escreve a sua carta para a igreja de Colossos, né? Vocês podem ver isso em casa. No capítulo 1, Paulo descreve quem é Jesus Cristo, né? Mas nessa manhã eu queria pensar junto com vocês sobre graça e gratidão, né? Nós encontramos neste versículo que nós lemos em 2 Coríntios, duas palavras de grande importância: graça e gratidão, né? Ou ações de graças, né? A palavra grega para graça é charis, né? E a palavra gratidão no grego é eucaristia, né? São duas coisas importantes: graça e gratidão, né? Por isso essas palavras possuem uma relação muito próxima e são importantes para nós. Importantes porque graça e gratidão são coisas que devem fazer parte da nossa vida como cristãos, em reconhecimento de quem Deus é, de quem Jesus realmente é, e que o que Jesus fez, o que Deus fez por nós. Então isso é algo que deve sempre estar presente no nosso dia a dia.
É muito interessante, né? Não foi por acaso, né? Ou por inspiração divina, né? O salmista Asaf, né? Lá em Salmo 50, capítulo 50, verso 23, está registrado isso. Asaf, por inspiração divina, ele descreve a essência do culto a Deus, da essência da adoração a Deus, né? Vai muito mais além de formalidades, muito mais do que naquela época de oferecer sacrifícios e holocaustos, né? Então, talvez a formalidade tenha seu valor também, mas muito mais do que isso, né? Devemos oferecer a Deus uma adoração, né? E a gratidão é um sacrifício que honra a Deus, é um sacrifício que glorifica a Deus, né? No último dia do ano, eu estava caminhando, terminando a minha caminhada matinal, estava chegando perto de casa, estava atravessando um jardim, e algumas coisas me levou a pensar sobre Deus, né? Quando a gente faz muita coisa no dia a dia, parece que vira rotina, né? E a gente não liga muito para isso, né? Mas naquele instante, já transpirando, voltando para casa, entrou um pensamento na minha mente. Até onde eu sou grato a Deus? E algumas coisas começaram a pipocar na minha mente, né? E naquele momento eu não pude deixar de agradecer a Deus pela oportunidade que eu tive de caminhar durante praticamente o ano todo, né? São poucos os dias que eu deixei de caminhar, né? O dia que vim para a igreja, o dia que estava chovendo, ou tinha algum compromisso, então, mas praticamente eu caminhei o ano inteiro. Agradeci a Deus pela minha saúde. Agradeci a Deus por suprir as minhas necessidades dia após dia. Agradeci a Deus por cuidar da minha família, né, com saúde, sem nenhum percalço. Agradeci a Deus pela oportunidade de participar de uma igreja, né? Muitas vezes a gente fala, puxa, eu estou dentro da Emmanuel Camp, né? Puxa, que coisa bacana isso para mim, né? Agradeci a Deus por cada mensagem que eu pude ouvir, que me fortaleceu na fé. Agradeci também a Deus por ter sustentado, né, a minha vida na fé em Deus, em Cristo. Pela oportunidade de estudar a palavra de Deus, né? Também agradeci por Deus ter me ouvido, né? Deus ter ouvido as minhas orações, né? E naquele momento eu pensei, poxa, quantas orações eu fiz que de uma maneira inconveniente, né? Poderia ser muito mais humilde, muito mais específico naquilo que nas minhas orações, nas minhas palavras. E agradeci a Deus por ser o meu Deus. Enquanto eu estava orando e caminhando, eu percebi como as palavras são pobres. As palavras são pobres para agradecer à altura a Deus pelo que Ele tem feito na minha vida. E pensei um pouco, né, nas minhas orações, falei, como é que eu vou agradecer realmente a Deus? Procurei algumas palavras, e o que veio na minha mente, depois de um pouco de pensar, foi assim, toda a glória a Ti, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem um motivo de agradecimento, um motivo para agradecer a Deus. Mas nesta manhã eu queria pensar junto com você sobre graça. Queria pensar sobre graça e gratidão. Primeiramente sobre graça.
Graça, segundo alguns dicionários, graça é um favor imerecido de Deus para com os homens, né? Não deixa de ser verdade, né? É exatamente assim que a Bíblia nos ensina. Entretanto, a graça, ela é mais do que isso, né? A graça é um atributo de Deus, né? É uma qualidade intrínseca dele, né? Gozado que quando a gente estuda os atributos de Deus, a gente separa onipotência, onipresença, né? Onisciência, santidade, justiça, mas eu acredito que isso seja a forma didática, né, de a gente tentar entender, tentar compreender um pouco, né, sobre Deus. Quem é Deus, né? Na verdade, Deus é tudo isso, né? Deus é tudo isso, né? Então, graça é um atributo de Deus, né? E Deus concede graça ao pecador em forma de bondade, de misericórdia, de bênçãos, né? Que o homem não tem direito de receber, né? E ele faz isso diariamente em todos os momentos, né? O sol brilha para todos, cai a chuva para todos, né? Bons e maus, justos e injustos, e Deus distribui bênçãos, né? A gente fica pensando assim, como é que Deus distribui bênção? Como é que Ele é bondoso, né? Ele dá capacitação para cada pessoa, mesmo crente ou descrente, Deus concede capacitação, né? Para que as coisas caminhem, sejam realizadas as coisas, né? Isso é algo muito maravilhoso que Deus faz e a gente nem sequer nota, né? Fulano já nasceu para ser cientista, nasceu para ser engenheiro, para ser psicólogo, administrador, né, astronauta e por aí vai, né? Mas é Deus que está concedendo isso por causa da sua graça. O livro de Gênesis, né? Eu sempre lembro do livro de Gênesis, né? Acho fantástico, né? Que da forma como Deus trabalha, né? E os cientistas quebram a cabeça nisso, né? Mas o livro de Gênesis nos ensina que Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, né? Está lá em 1 Gênesis capítulo 1 verso, está em Gênesis capítulo 1 verso 27, né? E Deus deu aos seres humanos, a sua criação, o homem e a mulher, o domínio sobre todas as coisas criadas, né? E é engraçado que quando Deus fez o homem, né, colocou lá no jardim do Éden, ele disse algo interessante. Deus olhou para tudo o que havia feito naquele dia, né, criou um monte, a fauna, a flora, e naquele último dia criou o homem e a mulher, e Deus olhou para tudo que tinha feito e viu que era muito bom. Quando Deus criou a luz, disse e viu que era bom. Quando Deus criou a fauna, disse que era bom. Quando Deus criou o sol e as estrelas, disse que era bom. Mas quando Ele fez o homem, disse, havia feito e viu que era muito bom. Mas Gênesis ainda nos ensina que os seres humanos criados à imagem de Deus deram ouvidos à voz do tentador, deram ouvidos à voz do enganador, do maligno, e comeram do fruto que Deus havia proibido. Comeram do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo uma ordem direta de Deus. E a Bíblia nos conta, né, desde o começo do Gênesis, das consequências desse ato de desobediência que acompanha a humanidade, os passos da humanidade até hoje. E a Bíblia traz um título para os seres humanos: pecador. O pecado, ou seja, a ofensa, a rebelião contra Deus, é a causa da separação entre o homem e Deus. E o pecado coloca o homem decaído, né, o homem que pecou, debaixo da justiça de Deus. E está debaixo da justiça pelo delito que ele cometeu. Mas o pecado, ele é ofensivo a Deus porque ofende a santidade de Deus. É isso que nós precisamos lembrar sempre.
Em Romanos capítulo 5, verso 18 e 19, eu vou ler um pedaço desses versículos. Um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Eu já ouvi umas histórias esquisitas, né? Bom, vamos dizer que Adão e Eva cometeram o delito, pecaram contra Deus. O que é que eu tenho que ver com o pecado, com o erro deles, né? O que a Bíblia diz é uma questão de hereditariedade, né? Se nós formos regredindo, né, a nossa ascendência, né, ou subindo a nossa ascendência, nós vamos terminar lá no início da criação, em Adão e Eva. Então somos pecadores por herança, por hereditariedade. Um homem, ele pode ser irrepreensível diante dos olhos das outras pessoas. Pode ter uma conduta inatacável. Pode ser um grande benfeitor da humanidade. Entretanto, aos olhos de Deus, não passa de um pecador. Mas uma coisa muito interessante, né? Nós estudamos isso quando estudamos Gênesis, né? O que a Bíblia nos ensina é que, a começar lá do princípio, no livro de Gênesis, é que Deus não desistiu do homem, apesar do erro cometido. Coisa maravilhosa, né? Já pensou que se Deus falar assim, bom, você errou, o problema é seu, agora aguente, né? Mas Deus não faz isso. Ele procura o homem, vai ao encontro do homem. Então Deus deseja é que o homem se reconcilie com Ele, porque o próprio Deus deseja ter comunhão com o homem, né? Quando a gente fala em reconciliação, o termo grego utilizado significa ajustar as diferenças, né? O homem pecou, feriu a santidade de Deus, está debaixo da justiça da ira de Deus. E como acertar isso? Né? É reconciliando as coisas, né? Encontrei um estudo interessante que falava sobre reconciliação, né? Ele diz assim: reconciliar é trazer de volta um estado de harmonia anterior. Tá? Então, o que é que Deus está querendo fazer? O homem foi criado perfeito, pecou, foi afastado do Éden, está debaixo da justiça de Deus. Mas o que Deus quer fazer? Ele quer trazer novamente o homem ao estado inicial que havia sido criado. Isso é reconciliação, né? Então Deus tomou a iniciativa. Deus tomou a iniciativa e veio ao encontro do homem decaído. Isso é graça. O homem pecou, merece a ira de Deus, a justiça de Deus, mas Deus toma a iniciativa e vai ao encontro do homem. Isso é graça. E Deus exerce a sua graça doando ao pecador a oportunidade de reconciliar com Ele, de passar a eternidade junto com Ele. É uma grande oportunidade que Deus está concedendo. E Deus apresentou a sua graça de uma maneira muito explícita, de uma maneira bastante clara, através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo com um objetivo: pagar o preço dos pecados do homem, mediante a sua morte sacrificial na cruz. O que nós podemos perceber através da leitura da Bíblia é que a graça levou Jesus a deixar a glória dos céus e vir a este mundo. Tomou a forma humana e veio a este mundo. A graça levou Jesus para a agonia do Getsemane, naquele jardim, onde ele teve que fazer a escolha entre a sua vontade e a vontade de Deus, o Pai.
escolheu a vontade do Pai. A graça levou a sofrer os açoites dos soldados romanos e também suportar a dor de uma coroa de espinhos na sua cabeça. A graça levou Jesus a sofrer uma morte vergonhosa na cruz como se fosse um criminoso. Somente os criminosos, os maiores criminosos eram pregados na cruz, né? Era um castigo bastante severo que Roma implementou, né? A graça levou o justo a sofrer pelo injusto. Então, diante de tudo isso, qual é a avaliação que nós fazemos da graça, do valor da graça de Deus? Nós precisamos perceber isso, né? Bom, graça é um ato de Deus conferido ao homem, ainda que não haja qualquer mérito, né? A Bíblia deixa isso bastante claro. Por isso, nós não devemos considerar a graça como algo trivial, simples, comum. Por outro lado, ao exaltarmos a graça, nós precisamos mudar a nossa conduta. Mas se nós focarmos o perdão e ignorar a obediência, isso significa zombar de Deus. E zombar de Deus é algo que nós não podemos fazer, porque Deus não atenua o pecado. A fé que nós abraçamos, a fé deve nos levar a reconhecer a condenação do pecado. Deve nos levar a deixar o caminho do pecado. E deve nos levar a reconhecer e crer que a morte de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus foi o sacrifício pelos nossos pecados. E não foi uma simples consequência de um choque entre os líderes religiosos da época, nem tampouco foi uma revolta contra a política de Roma. E nem por Jesus querer, ser um mártir, por uma causa. Não foi nada disso, né? Em Colossenses, capítulo 1, versos 20 a 22, ouçam o que está escrito. E por meio dele, Jesus, então por meio de Jesus, o Pai reconciliou todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Vejam que maravilhosa, que maravilhosa graça Deus estende para nós, A fé também deve nos levar a reconhecer que a salvação de Cristo Jesus é algo grandioso que nós recebemos sem que tivéssemos mérito, direito para isso. Eu gosto muito da passagem que está em Efésios capítulo 2, no versos 8 e 9. É uma passagem muitíssimo conhecida nossa, Pela graça sois salvos, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Lá em Tito, no capítulo 2, versos 11 a 13, Vejam só. Pois a graça de Deus foi revelada e a todos traz salvação.
somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quando o pastor Jorge falou a primeira vez assim, você sabe o nome de Deus? A primeira coisa que veio na minha mente é Jeová, né? Mas Paulo escreve o seguinte: nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Né? Pensem sobre isso. O apóstolo Paulo, em sua carta à igreja em Roma, né, escreve o seguinte, né, em capítulo 5, versos 1 e 2. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. E por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Mas a graça não é um evento que acontece uma única vez na vida de uma pessoa, né, do crente, né? A graça, ela continua operando de maneira contínua na vida do crente, né? Mesmo depois da salvação. Eu fico pensando assim, poxa, se Deus não me desse graça, eu estaria irremediavelmente perdido, né? Diante de tantos erros que cometo, né? Mas a verdade é que nós precisamos da graça de Deus desesperadamente todos os dias da nossa vida, até o final dos nossos dias. Precisamos da graça. Olha aqui o que Pedro escreve, né, na sua carta, né? Segundo Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, para a devoção, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O apóstolo Pedro está afirmando que todos os recursos e habilidades necessários para viver uma vida santa, uma vida consagrada a Deus, uma vida temente a Deus, estão disponíveis por meio do revestimento de poder da graça de Deus. O apóstolo Pedro ainda nos exorta da seguinte forma: antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Né? Isso nos mostra que nós precisamos crescer na graça e crescer no conhecimento do Senhor. Eu fico pensando muitas vezes, né, quanto tempo eu gasto em oração, quanto tempo eu gasto em estudo bíblico, em meditação. Tá? É até vergonhoso, né, dizer isso, mas diante daquilo que Jesus fez, o tempo que eu gasto é muito pouco. Né? Às vezes eu passo o dia vendo algumas coisas, lendo coisas didáticas, mas outras coisas. Né? Mas o que é realmente importante na minha vida, na sua vida? Ouvi uma vez um pastor dizer o seguinte, né? Se você tem 1 minuto sobrando, ou 5 minutos sobrando, por alguma razão, usa esse tempo para comunhão com Deus. Fale com Deus, vá à presença de Deus. Né? Procure crescer na comunhão com Deus. Né? É isso que a gente tem que lembrar sempre. Né?
Às vezes, não que o lazer não seja importante na nossa vida, precisamos de momentos de lazer. Né? Senão a Bíblia não teria versículos bíblicos sobre alegria, sobre lazer. Né? Nós precisamos disso também. Mas é preciso reservar um tempo. Às vezes é preciso sacrificar um tempinho que nós temos para estar a sós na presença de Deus. Né? Todo crente em Cristo deve estar no processo, dentro do processo de ser santificado através da palavra de Deus. Na oração sacerdotal de Jesus, naquela última noite com os seus discípulos, né, ele intercede pelos seus discípulos. E uma das coisas que ele pede ao Pai é: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Está no Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Então, na medida em que o crente em Cristo, né, cresce na graça, o fruto do Espírito se torna cada vez mais visível na vida dele, ou dela, né? Levando-a a se conformar cada vez mais com a imagem e semelhança de Cristo. Eu conheci uma família, perdi o contato já há muitos anos, mas a minha irmã conhece as filhas desse casal, né? Várias pessoas dessa família, né, as crianças, por alguma doença, não sei como, né, mas acabaram morrendo muito cedo. E faleceu uma moça dessa família, né, uma mulher dessa família. E a minha irmã foi no enterro, foi no culto fúnebre. Né. E conversando com a minha irmã, ela disse o seguinte: notei uma coisa muito interessante na minha amiga. Se você olha para o rosto dela, a gente sempre tem a impressão que ela está sorrindo. Mas isso é normal nela. Não é quando você encontra alguém conhecido e fala assim: oi, muito prazer, você sorri. Naturalmente você sorri. Mas ela falou assim, se você olha para o rosto dela, parece que está sempre sorrindo. Existe um segredo para isso. Passe bastante tempo diante de Deus em oração. Esteja em comunhão com Ele, mantenha a comunhão com Ele, o seu rosto vai brilhar. Porque eu digo isso por causa do que Moisés, que estava na presença de Deus, passou na presença de Deus, o rosto dele brilhava. Né? Romanos 8, 29 nos diz o seguinte: pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho. Então a graça de Deus proporciona ao crente não somente a salvação, né, mas também a santificação. Para todas aquelas pessoas que aceitam Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Mas a graça de Deus, ela também nos fortalece. O apóstolo Paulo, né, eu sempre menciono o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo teve uma experiência de vida nesse sentido. Né? Ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não declara exatamente qual era o problema dele. A gente tenta especular, mas vamos tentar dizer assim. O espinho na carne era uma debilidade física. Orou por 3 vezes pedindo pela cura. E a resposta que ele teve de Deus foi sempre a mesma: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9.
O apóstolo Paulo, ele compreendeu que a graça de Deus era o suficiente para fortalecê-lo nesses momentos de dificuldade física, de modo que ele pudesse suportar. Como também era suficiente para que ele pudesse suportar qualquer outra situação em que ele fosse colocado. Embora nós não queiramos ou procuramos evitar, o sofrimento faz parte da vida humana. Nós envelhecemos. A saúde também se esvai. Acontecem coisas que nós não esperávamos. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que a palavra de Deus nos ensina é que Deus proporciona graça suficiente para nos fortalecer em meio a qualquer provação, no meio da tentação ou no período de sofrimento, se nós confiarmos nele. O testemunho que o apóstolo Paulo nos deixou, ele é um testemunho fortalecedor. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Quer dizer, muito mais do que os outros demais apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo encarava muito bem a realidade que ele estava atravessando. Ele realmente, literalmente, dizendo as palavras de hoje, ele deu o sangue para proclamar o Evangelho. Por isso ele podia dizer, eu trabalhei muito mais do que os demais. Mas também é humilde. Não fui eu, foi a graça de Deus. Foi a graça de Deus comigo. O que Paulo está nos dizendo é que ele estava equipado, não com a sua capacidade, não com a sua força, com o seu poder, mas com a graça de Deus. Porque por causa da graça de Deus, ele pôde trabalhar no reino de Deus, de evangelizar pessoas, de fundar igrejas, de levantar líderes para continuar o trabalho. Eu acredito que Paulo está querendo dizer para nós é que ao receber a graça de Deus, nós não devemos nos tornar passivos. Deus concede graça, sua graça, para realizarmos a sua obra. E Paulo compreendeu muito bem este princípio, A palavra de Deus é muito, muito clara, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, nós estudamos esta parte. Paulo escreve, porque nós somos cooperadores de Deus. Veja que maravilha. Somos cooperadores de Deus. E Paulo conclui o seu pensamento, o seu entendimento, quando ele escreve a segunda carta para a igreja de Corinto. Em capítulo 6, verso 1, ele diz o seguinte: como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Não recebam em vão a graça de Deus. O que Paulo está dizendo, que somos cooperadores, ele está testemunhando que nós precisamos trabalhar em parceria com Deus. A gente esquece muito das mensagens que a gente ouve. O pastor pregou sobre isso lá no Gênesis, pastor? Deus quer ser o nosso parceiro. Deus quer ser o nosso parceiro. Por isso, Paulo, ele escreve, somos cooperadores.
precisamos trabalhar em parceria com Deus. Não porque Deus precisa de nós. Deus não precisa da gente. Ele poderia fazer muitas coisas sozinho. Mas Ele, na sua soberania, Deus escolheu esse caminho, né? Usar as nossas vidas para sermos cooperadores no reino de Deus, né? Porque Deus quer compartilhar a sua obra com cada um de nós. Né? Suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Isso nos coloca diante de uma pergunta: como nós recebemos a graça de Deus? Eu mencionei um pouco antes, qual o valor que nós atribuímos à graça de Deus, né? Como nós recebemos a graça de Deus, né? A graça de Deus é algo simples, comum, trivial, é inestimável. Da maneira como nós recebemos a graça, nos ajudará a determinar como é efetivo o dom da graça em nós. O livro de Atos narra um fato interessante, né? A gente lê muito assim, as páginas da Bíblia e às vezes passa batido em muitas coisas, né? Mas o livro de Atos tem uma narrativa interessante. Quando Barnabé foi enviado, né, de Jerusalém para Antioquia, muitas vidas estavam sendo salvas, muitas vidas estavam se convertendo a Cristo, né? Os apóstolos enviaram Barnabé para Antioquia. E quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu a graça de Deus, né? Viu a graça de Deus, né? Vamos ler o texto completo, né? Texto bíblico completo. Quando Barnabé chegou em Antioquia e viu a graça de Deus, ele viu a graça de Deus e ficou muito alegre. E exortava a todos aqui, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Atos capítulo 11, verso 23. Né? Barnabé não ouviu sobre a graça de Deus. Ele viu a evidência da graça de Deus através do comportamento visível daquelas pessoas naquela comunidade. Ele viu o resultado do poder transformador da graça de Deus na vida daquelas pessoas. Quando a gente lê isso, deveria lembrar de umas coisas, né? Se nós somos salvos pela graça de Deus, o nosso comportamento é um testemunho que alegra as pessoas e impacta as pessoas. Vamos pensar um pouco sobre gratidão. Dar graças significa mais do que simplesmente dizer obrigado. Porque podemos dizer obrigado por costume. Alguém fez alguma coisa, obrigado. Mas nem sempre tem um sentido profundo de gratidão. Engraçado, né? Como a gente faz as coisas rotineiramente e diz obrigado, mas estava realmente grato, né, por aquela graça que ele recebeu, né? Às vezes não, né? Ser grato a Deus quando tudo está bem em nossas vidas é muito fácil. Mas quando temos o que nós precisamos, somos abençoados física, material, financeiramente, então é fácil dizer que Deus é bondoso, que a sua fidelidade é incomparável. No livro de Abacuque, tem
uma passagem interessante. O povo estava sofrendo a penúria, estava sofrendo pela invasão de povos estrangeiros. Mas Abacuque fala algo que deveria tocar os nossos corações. Ainda que não haja uva nas videiras, ainda que não haja azeitonas na oliveira, ainda que não tenha o gado no curral, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Entretanto, quando as coisas vão contrário, quando a maré está contrário ao que nós queremos, o que nós fazemos? O que nós fazemos, o que nós pensamos quando tudo que está à nossa volta está desmoronando? O que dizer quando nós temos um problema, estamos no meio da dificuldade, de uma doença, de um problema sério, e nós oramos a Deus e Deus não responde. Deus está alheio à nossa situação. Nem sempre na nossa vida existem momentos alegres, momentos que nos dêem prazer. Quando nós somos açoitados pelo vendaval da adversidade, nós sentimos realmente disposição para dizer: obrigado, Senhor, nós somos gratos a Ti. O que nós deveríamos conseguir ver é que a gratidão é uma alegria direcionada a Deus pela Sua graça, pelo Seu infinito e eterno amor, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo conosco ou à nossa volta. O que nós deveríamos lembrar e conseguir entender é que o caráter de Deus não muda, apesar do que nós pensamos, do que nós sentimos ou da situação em que nós nos encontramos. Deus continua sendo bondoso, misericordioso. E ainda mais, Deus se importa conosco. Deus se importa conosco. Nada neste universo tão grande pode tirar o controle das mãos de Deus sobre toda a criação. Por isso, apesar das circunstâncias difíceis que nós experimentamos em algum momento, em algum ponto da nossa vida, nós podemos dar graças a Deus, sabendo, reconhecendo e crendo que Ele se importa conosco. Deus veio ao encontro do homem decaído, porque Ele se importa com a sua criação. Deus nos ofereceu a salvação por meio de Jesus Cristo. É um grande motivo. Só isso, ainda que fosse só isso, é um motivo pela qual nós podemos agradecer todos os dias da nossa vida a Deus. Mencionei há pouco, lá no começo, de que a gratidão é um sacrifício que glorifica a Deus. Se você, meu amado irmão, minha amada irmã, se você aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor da sua vida, lembre de uma coisa: agradeça a Deus
por ter sido feito algo grandioso. Propriedade exclusiva de Deus. Pertencer a Deus é um tesouro inestimável. Algo grandioso que custou a vida, o sangue de Jesus. Quando nós reconhecemos que estamos infinitamente em débito com Deus pela sua graça, quando nós reconhecemos que nós não merecemos tudo quanto Ele fez por nós, por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nós deveríamos sentir muito grato a Deus. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, exaltamos o nome de Deus, que é digno de receber toda a honra e toda a glória, nós nos humilhamos. Somos apenas servos do Senhor. Bom, o que é que nós podemos guardar de tudo isso que nós falamos? Eu sempre tenho dificuldade de guardar muitas coisas na minha mente. A minha memória de curto prazo, ela é muito volátil, né? Eu sempre falo isso, mas é verdade, né? Eu, às vezes, faço uma coisa, 2 minutos depois eu não lembro o que eu fiz, né? E esqueço muitas vezes o que eu tenho que fazer, né? Então eu anoto o que eu tenho que fazer. E às vezes eu esqueço que eu anotei o que tenho que fazer, né? Então imagine como a minha mente está. Mas 2 coisas para pensarmos. 2 coisas para pensarmos durante esta semana. Da maneira como nós acolhemos a graça de Deus, nos ajudará a determinar como é efetivo o dom da graça em nós. Quando eu falo efetivo, né, pense no seguinte: algo real, concreto, determinante, prático, verdadeiro, algo que produz resultado na nossa vida. Como nós acolhemos a graça, como nós estamos demonstrando isso no nosso dia a dia. E uma vida que rende glória a Deus pela sua graça, uma vida que sente uma profunda gratidão a Deus, é sempre uma vida que experimenta a provisão, a graça provedora de Deus em todos os momentos da vida, mesmo reconhecendo de que nada merecia. Veja como Deus é maravilhoso. O que é importante na nossa vida? O que é mais importante? Pensemos nisso. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará, diz a passagem bíblica. Que a nossa vida, a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, seja assim, um tributo à glória de Deus, à honra de Deus, E que a nossa maneira de viver, o nosso estilo de vida, seja realmente um testemunho perante a comunidade, perante a sociedade, para que as pessoas conheçam que Deus está conosco e Ele é o nosso Deus. Vamos orar? Deus eterno, santo, misericordioso e gracioso, nós te agradecemos pela Tua palavra. Capacita-nos, ó Deus, sim, capacita-nos, Senhor, para vivermos conforme a Tua vontade. Trabalha, Senhor Deus, em nosso coração, em nosso interior, em nossa mente, naquilo que nós somos, Senhor Deus. Queremos ser transformados dia após dia, cada vez mais na semelhança de Teu Filho Jesus Cristo. E que o nosso viver, Senhor Deus, seja um tributo para a Tua glória. Para que as pessoas conheçam
a Cristo Jesus, conheçam o Evangelho da Tua salvação, ó Deus. Acompanha-nos no nosso dia a dia. Dá-nos sabedoria e capacitação, Senhor Deus, para fazermos aquilo que precisa ser feito. Dá-nos uma mente, um coração que foque naquilo que é mais importante na nossa vida, ó Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.